Continua, cara, continua. Continua nesse mesmo espírito. Libera algo para Ele, cara. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor falar comigo nessa noite. Vem, Espírito Santo, sopra, sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. A sua presença é real neste lugar, a sua presença é palpável em nós. Nós queremos sair daqui transbordantes nessa noite, Pai. Vem, Espírito Santo, nos constrange em amor, ó Pai. Mais, Senhor Deus, mais. Mais, Senhor Deus, mais. Nós clamamos, Abba. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Ele já está aqui, meu amado. Ele já está aqui, cara. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Cara, fala alguma palavra para o Senhor. Fala o quanto você o ama. Fala o quanto você o quer. Fala o quanto você o deseja. Vamos, libere algo a Jesus. Vem, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu quero ser ainda mais apaixonado por ti, Jesus. Queima meu coração de amor por ti, Jesus. Fale algo para Ele, libere algo para Ele, libere algo para Ele. Peça para Ele, peça mais, peça, bata e a porta se abrir. Peça e Ele vem. Obrigado, Jesus. Obrigado porque mesmo não merecendo, o Senhor nos ama. Mesmo não merecendo, o Senhor nos ama, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça. Obrigado, Jesus. Nós te aplaudimos e falamos o quanto nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós queremos mais. Nós queremos se tornar cada dia mais parecidos com o Senhor. Mais parecidos com o Senhor. Pois nós somos filhos. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Pode se assentar, meu irmão. O Senhor é bom, cara. Glória a Deus. Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. O louvor hoje veio como um trator em cima da gente, né? Preparando todo o terreno. Você acredita nisso? Sabe aquelas patrolas que mexem no chão assim, ó? Abre um buraco e depois os caras colocam tudo de volta e deixam a terra retinha, cara. Eu acredito muito nisso. O louvor, ele vem para realmente preparar o nosso terreno para a semente que vai ser lançada nessa noite. Eu quero liberar algo com vocês, cara. Quero conversar com vocês sobre algo que o Senhor falou comigo hoje. Léo, hoje, cara, eu passei a madrugada estudando e, cara, não sei, acordei de manhã desesperado. Minha esposa falou, tá tudo bem? Tá tudo bem. E logo após o almoço, cara, veio outras coisas na minha cabeça e as coisas mudaram. E eu quero liberar algo com vocês nessa noite, cara. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios. No capítulo 2, no verso 14. Quero ler com vocês até o 16. Se você não trouxe a sua Bíblia, está lá no telão. Diz assim: mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, nem podem conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glórias a Deus. Isso que aconteceu aqui agora é algo totalmente espiritual, cara. Talvez você está aqui ou você está em casa, você se pergunta, cara, que loucura está acontecendo? A galera chorando, uns ali rodando, outros ali falando em línguas. Mas o que está acontecendo?
é o Espírito Santo se movendo em nosso meio. É Ele trazendo algo novo sobre as nossas vidas. Como nós acabamos de cantar. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo. Você anseia por isso, sim ou não? Nós todos ansiamos como igreja, cara. Nós passamos por dias onde nós entendemos que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio nisso. Nós estamos vivendo os últimos dias, aonde logo logo nós vamos ver o céu se abrir e nós vamos ver o nosso Senhor descer e nós iremos para junto com Ele. Eu creio nisso, nós pregamos isso, nós estamos aqui por isso, porque nós entendemos que a nossa vida não é nossa, mas é do Senhor. Nós não vivemos simplesmente para agradar a nossa carne, mas vivemos para honrar aquilo que o Senhor fez há 2000 anos numa cruz. Mas como que nós vamos viver honrando ao Senhor, sendo que nós carregamos bagagens com a gente? Como que nós vamos viver agradando e honrando ao Senhor? Estamos cheios de bagagem, não soltamos aquilo que a gente carregou, cara, aquilo que a gente acumulou. O título da mensagem coloca aí para mim, por favor. Vencendo sobre o pecado. Vencendo sobre o pecado. E agora você me pergunta, Léo, mas você falou de mente de Cristo e agora você vai falar de pecado? Sim, porque não existe uma transformação de dentro para fora. Não existe o perdão do pecado, não existe o abandonar o pecado se a nossa mente não estiver alinhada com a mente do Senhor. É impossível nós caminharmos segundo a vontade de Deus Pai se nós ficarmos presos naquilo que nós queremos viver como homens. Nós entendemos que cada passo que damos é para a honra do Senhor. Nós entendemos que cada palavra que falamos tem que ser para a honra do Senhor. E nós entendemos que os nossos pensamentos, eles precisam ser os pensamentos do Senhor. E aqui a palavra fala, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, sim ou não? Meia dúzia tem, glória a Deus. Vamos lá, a realidade é que não dá para pensar como Deus sem colocar Ele, sem colocar o que Ele escreveu a respeito de tudo. O conhecimento da palavra de Deus sugere ao que ler a sua palavra, obtemos o mesmo conhecimento que Deus tem a respeito de temas variados. E esses conhecimentos tornam-se um guia prático para as nossas vidas. Quando nós entendemos que aquilo que o Senhor pensa sobre nós é o que Ele quer que vivamos, os nossos pensamentos, eles param de ser da terra para o céu e começam a ser do céu para a terra. Mas Léo, o que você quer dizer com isso? Quando nós entendemos, meu irmão, que nós precisamos ter a mente de Cristo, nós entendemos que os nossos pensamentos, eles param de ser terreno e eles começam a ser pensamentos que descem direto do trono de Deus. Como eu acabei de ler em Coríntios 14, nós, como filhos de Deus, precisamos discernir aquilo que o Senhor está fazendo. Nós precisamos entender qual é o momento e qual é os dias que nós estamos passando. Nós precisamos ter uma mudança de mente, a qual o nosso coração venha se arrepender diariamente daquilo que nós estamos fazendo. Nós clamamos por um avivamento, nós clamamos por uma transformação de sociedade, nós clamamos por uma transformação da nossa casa, mas meu irmão, você clama por se arrepender todos os dias? Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa porque eu erro todos os dias, eu sou falho todos os dias eu nego ao Senhor, todos os dias eu chicoteio o Senhor. Como que nós temos andado, meu irmão? Como que são os seus pensamentos nesses dias? Os seus pensamentos, eles estão alinhados com os pensamentos de Deus? Ou os seus pensamentos só estão
passando naquilo que você quer? Quais têm sido os seus pensamentos? Quando entendemos que a mente de Cristo, ela começa a ser implantada em nós, a partir do momento que dizemos sim ao Senhor, nós se tornamos, nós se permitimos a viver uma metanoia sobre as nossas vidas. Quando nós permitimos com que o Senhor, Ele venha e mude a nossa mente. Quantos aqui já disseram sim para Jesus? Uma grande parte. Nós dissemos sim para Jesus. Nós dissemos sim para Jesus. Nós dissemos: eis-me aqui, Jesus. Nós queremos cumprir aquilo que o Senhor está fazendo sobre nós. Eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Meu irmão, é impossível você viver com a mesma mentalidade de quando você conheceu ao Senhor. A sua mente, a minha mente, ela começa a vir e começa a ser transformada, ela começa a ser mudada dia após dia, porque os nossos encontros com Jesus, eles precisam ser realmente sobrenaturais, para que nós não vivamos uma vida medíocre, mas sim uma vida de sobrenatural. Nós precisamos dar passos de fé, pois nós entendemos que a partir do momento que eu disse sim a Jesus, eu estou negando a minha vida e falando: Jesus, agora é o Senhor quem me conduz, agora é o Senhor quem fala sobre mim. Eu não vivo mais mas eu vivo sim o Senhor. Eu não olho mais para o meu alvo, mas eu olho para o alvo que é Cristo. A palavra nos fala que o Senhor, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E meu irmão, e quando nós entendemos que o Senhor, o amor do Senhor, Ele é tão grande por nós, nós começamos a honrar o Senhor dia após dia, porque nós entendemos que nós não precisamos carregar uma bagagem de pecados, mas nós entendemos que nós dissemos sim ao Senhor, e o Senhor nos perdoou na cruz, e nós carregamos aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. E sabe, meu irmão, e nós começamos a caminhar como a palavra de Deus tem nos mandado, quando nós entendemos que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós começamos a caminhar segundo o que a Bíblia nos diz. E o que a Bíblia diz sobre você? O que a Bíblia fala sobre você? O que a Bíblia é para você? Ah, para mim ela é um manual de vida, pastor. Ah, para mim ela é um enfeite da minha prateleira. Ah, para mim ela é simplesmente um caderno para mim rabiscar. Cara, nós podemos olhar para a Bíblia e podemos enxergar que nela foi o próprio Deus vivo que escreveu. Nós podemos olhar para ela e ver que os nossos encontros diários com Jesus estão nela. Nós podemos olhar para a Bíblia e olhar e falar: cara, é só mais um livro. A Bíblia é o livro mais vendido de toda a terra. Então quer dizer, cara, tem muita gente que olha e conhece isso aqui, ó, de capa a capa. Só que o que adianta eu e você conhecermos isso aqui de ponta a ponta, isso aqui não mudar a nossa mente, não mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver? Eu creio que você não está aqui simplesmente para passar mais um final de semana. Eu creio que você não está aqui simplesmente para agradar alguém, mas você está aqui porque você quer ter um encontro real com Jesus. Você quer abandonar o seu velho homem e viver aquilo que o Senhor tem para você. Você quer abandonar a sua vida de pecado e viver aquilo que o Pai tem para você. Porque é impossível, meu irmão, eu e você, nós temos encontros com o Senhor e nós vivemos na mesma vida de pecado. Se você teve um encontro com o Senhor, se você conhece ao Senhor e você vive na mesma vida de pecado, tem alguma coisa errada com você, cara. Talvez você não se encontrou com o Senhor. Este é o tempo, essa é a hora de você falar: Maranata, a hora vem. Venha ao meu encontro, Jesus. Eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero se relacionar com a Sua palavra, pois eu entendo que nela habita o Seu amor. Eu entendo que nela o Senhor deixou a carta escrita para os filhos.
A Bíblia, meu irmão, ela tem todas as armas para que nós possamos vencer sobre o pecado. Ela nos dá o direcionamento para que possamos andar em santidade e se tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Obrigado pelo seu amém. O conhecimento da palavra vai fazer você considerar se cederá às tentações ou não. Vai capacitar você para batalhas maiores e finalmente você usará essa espada como uma habilidade na luta contra o pecado. A Bíblia é a vitória contra o pecado. Então nós precisamos entender que a palavra ela precisa estar gravada e selada em nossos corações. Nós precisamos se relacionar com essa palavra dia após dia, cara. Nós precisamos entender o que o Senhor tem para nós. Nós precisamos entender o que ela quer de nós. Nós precisamos entender, Senhor, o que o Senhor quer de nós. Um dia o Senhor falou comigo, cara. Eu falei, Deus, estava num tempo com o Senhor e eu questionando a Deus ali de algumas coisas. E eu entrei num tema ali com o Senhor sobre a palavra. Na realidade era sobre dízimos e sobre ofertas. E eu falava, Senhor, por que as pessoas elas têm o desejo de ser infiel? Por que as pessoas não conseguem ser fiel ao Senhor? Por que as pessoas não caminham segundo a sua palavra? E eu ouvi claramente do Senhor, Ele falando para mim, filho, as pessoas elas não caminham segundo a minha palavra, porque elas não entendem o tamanho da herança que eu tenho para elas. Quando nós entendemos que isso aqui é a herança e o testamento de que está aqui é tudo seu, cara, nós vamos parar de tratar a Bíblia como simplesmente algo a mais e vamos começar a tratar ela como o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida está aqui, cara. Os seus pecados, ele é vencido através da palavra. Os seus medos, eles são vencidos através da palavra. Os seus receios, a sua falta de perdão, se você encontra aqui, ó. Senhor, aonde que eu acho tal coisa? Cara, está tudo aqui, meu irmão. É somente com ela que venceremos as nossas tentações. É somente com a palavra que venceremos os nossos pecados. É somente com ela que venceremos o dia mal. É somente com ela que se tornaremos cada dia mais parecidos com Jesus. É aqui, cara. É aqui. A palavra fala em Salmo 19, no Salmo 119, no verso 11: guardai no coração a palavra, para não pecar contra ti. E outro texto: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Uau, cara, isso é incrível. Quando nós entendemos que nós precisamos guardar a palavra dentro de nós, quando nós entendermos que, cara, Paulo ele fala que nós somos as cartas vivas. Se uma pessoa olhar para você e parar e falar, cara, o que está escrito em você? Você vai falar, em mim está escrito um monte de, cara, eu só reclamo, eu só falo mal das pessoas, eu sou um miserável, sou um fofoqueiro. Talvez as pessoas olhem para nós e vejam isso. Mas quando nós entendemos que nós precisamos se relacionar com ela, dia e noite, nós vamos entender realmente que a carta a qual o Senhor quer escrever, está em nós. O Senhor ele está com a caneta dos céus, querendo escrever tudo o que Ele tem sobre nós, no nosso coração. Ele quer falar, filho, eu quero ministrar algo através de você. E as pessoas vão olhar para você e vão ver a palavra de Deus manifesta na sua vida. Nós precisamos ter a palavra de Deus fixada em nosso coração. Não adianta conhecermos de ponta a ponta se nós não vivemos o que nós pregamos. Não adianta, pois o que adianta conhecermos a palavra de ponta a ponta e não vivemos o que nela está escrito? 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 6, diz assim: o qual também nos fez capazes de ser
ministros do Novo Testamento e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Posso ouvir um amém? A letra mata, mas o Espírito, ele vivifica aqueles que se relacionam com a palavra do Senhor. Porque isso aqui não é um ato natural, isso aqui é um ato espiritual, de nós sentarmos com a palavra, de nós pegarmos o nosso celular e abrirmos a Bíblia ali e meditarmos nela, falarmos com o Senhor, olharmos, cara, o que Deus está falando neste lugar, o que o Senhor está manifestando neste lugar, por que nós vivemos uma vida de pecado diário? Porque nós não conhecemos o que a palavra está escrito. Porque quando você vive o seu pecado, mas você conhece a palavra de Deus, você declara a palavra sobre aquele pecado, você declara as palavras dos céus sobre aquele pecado, e você começa a caminhar segundo a palavra. É isso que nós entendemos, é isso que nós queremos, que daqui a pouco, a hora que você sair daqui e pecar, você se lembrar, opa, lá na palavra fala isso, isso e aquilo, lá na palavra fala que eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado. Nós precisamos entender o quão poderoso é essa palavra, trazer ela de volta para o centro das nossas vidas. Porque enquanto Jesus não for o centro das nossas vidas, nada vai ser o centro. Ou você se coloca como o centro, como o Deus da sua vida. Nós deixamos ela de lado porque nós não sabemos o poder de relacionamento que ela tem diretamente com o Pai. Nós não queremos ler a carta a qual o Pai deixou para os seus filhos. A Bíblia é que nos dá vitória contra o pecado, porque ela é a verdade de Deus para nos guiar de modo prático. Tudo que você procura está aqui, tudo que você deseja está aqui, tudo que se você precisa de cura, a palavra tem cura para você, a palavra tem cura para mim. Se nós precisamos de um encontro real com Jesus, a palavra, através da palavra nós conseguimos acessar o céu. Nós precisamos entender isso, porque o conhecimento da Bíblia nos liberta. Por que o conhecimento da Bíblia nos liberta? Porque o Cristo crucificado, mas ressurreto, derrotou as obras das trevas através da obra que realizou na cruz. A única verdade que fez de você alguém liberto é conhecer o Cristo que o liberta. Essa é a verdade. Nele se cumpriu toda a lei. Mas que lei? A lei que determina que todo pecador é merecedor de condenação por sua vida de desobediência a Deus. Contudo, todo pecador que se arrepende é perdoado de seus pecados e livre da condenação. A verdade máxima é que se reconhecer a Cristo como seu Senhor e viver sem a sua natureza santificadora, você não será liberto. Enquanto eu e você não aceitarmos a natureza de Cristo sobre nós, nós nunca seremos libertos, cara. Nós sempre declaramos aquela passagem de João 8,32, uma passagem que ficou conhecida, muito conhecida nos últimos dias. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Cara, mas se nós não tivermos um encontro real com a verdade, um encontro que nos santifica diariamente, nós só falamos isso da boca para fora. Nós só falamos isso com palavras ao vento. Se nós olharmos essa palavra e falar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cara, mas se o seu encontro com Jesus não for real, se o seu encontro com Jesus não for verdadeiro, você não vai ser livre. Ah, mas você está jogando praga na minha vida. Não, é a realidade, cara. É a realidade. Não tem como você mudar sua mente, mudar o seu coração, se você não conhecer ao Senhor verdadeiramente. Não existe libertação sem um encontro real com o Senhor. Quando você se encontra com o Senhor, você abandona os seus pecados.
Quando você se encontra com o Senhor, você abandona a sua vida de prostituição. Quando você abandona o Senhor, você abandona as drogas. Quando você se encontra com o Senhor, você abandona a sua vida de fofoqueira, fofoqueiro. Quando você se encontra com o Senhor, você deixa de ser um mau caráter, porque você passa a ter a identidade dos céus revelada em você. É uma impressão, cara. Quando você reconhece e aceita e tem um encontro real com Jesus, Ele imprime a identidade dele em você. Fala, cara, agora esse é meu filho, ele não é mais dominado pelo pecado, agora ele é meu servo, ele caminha segundo os meus princípios, ele caminha segundo a minha palavra, ele caminha segundo aquilo que eu sonho e tenho para ele. É isso que ele tem, é isso que ele vive, e ponto. Você não vive mais escravo do pecado, você não vive mais escravo das drogas, você não vive mais escravo de nada, porque você entende que o seu encontro real com Jesus te transformou e te libertou. Tem um ponto aqui, tem 2 pontos para falar com vocês. Primeiro, a Bíblia é o nosso conselheiro fiel. A Bíblia é um conselheiro fiel. Você vai sair daqui hoje, eu creio que transformado, com fome de Jesus, querendo conhecer cada dia mais essa palavra, querendo viver, cara, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mano. Salmos. A Bíblia é o nosso conselheiro fiel. Salmos 1, verso 1 e 2 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Que passagem incrível. Essa é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia. Não tenha prazer em estar na roda dos escarnecedores, dos pecadores, mas tenha prazer, que o nosso prazer seja na palavra de Deus todos os dias, porque o escritor diz: não segue o conselho dos ímpios, porque a Bíblia é como um conselheiro fiel. Eu já ouvi muita gente, eu já ouvi muitos conselhos, cara, mas a hora que nós entendemos que o nosso conselho maior não vem dos homens, mas vem de Deus, a gente para de crises, a gente deixa as nossas crises de lado, a gente deixa as nossas indecisões de lado, porque nós entendemos que a palavra de Deus, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus habita nessa palavra, cara. Ao se encontrarmos com ela, ao falarmos com ela, ao meditarmos nela dia e noite, o Senhor Ele vem e, cara, quando as suas maiores aflições, quando você estiver com o seu coração apertado, precisando de um conselho, antes de você correr para alguém, corra para Jesus. Antes de você correr para nós, corra para Jesus, porque eu posso ter um conselho para você, nós temos um conselho para você, mas o Senhor Ele sabe exatamente o que você precisa fazer. O Senhor Ele sabe exatamente o que você precisa deixar. O Senhor Ele sabe exatamente como você precisa agir. O Senhor Ele sabe exatamente. O seu conforto está aqui. As suas decisões, elas precisam ser baseadas segundo a palavra de Deus. A sua vida, ela precisa ser baseada segundo a palavra de Deus. Salmo 119, no verso 113 diz: quão doce são são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo o entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Cara, talvez você esteja andando num caminho de escuridão, num caminho de dor, num caminho de aflição, procurando um jeito de mudar a sua história. Mas você já perguntou para Jesus
qual é a opinião dele? Você já perguntou para Jesus: Jesus, o que eu preciso mudar na minha vida? Se a lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e a luz para os meus caminhos é a sua palavra, talvez eu esteja andando em escuridão. Você já perguntou isso, cara? Você já se fez essa pergunta? Por que a minha vida está tão difícil, está tão complicada? Talvez falta você acender uma luz que está aí com você, cara. Porque a partir do momento que eu e você, nós se encontrarmos com o Senhor, e mudarmos a nossa mentalidade, mudarmos o nosso coração, alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus, meu irmão, ninguém nos para, cara. Ninguém nos para. Ninguém para a igreja de Jesus. Ninguém para você, porque você é a igreja de Jesus. Ninguém para essa igreja, ninguém vai nos parar, pois nós entendemos que nós carregamos uma luz dentro de nós, e essa luz é Cristo, e nós somos representantes do reino de Deus aonde nós passamos. Então você aceita a sua identidade, você aceita quem você é, você aceita quem te chamou, você aceita o para que você está aqui, e deixa de viver em escuridão e começa a caminhar na palavra do Senhor. Cara, tem tanta gente em depressão nos nossos dias, porque não conhece que um Deus que ama está aqui. Porque não conhece um Deus que ama, que, meu irmão, os seus encontros com Jesus estão aqui. Cada palavra, cada passagem é o Senhor se manifestando. Essa palavra, ela é toda inspirada por Deus. Ela é toda inspirada por Deus, e nós precisamos trazê-la de volta, cara. Nós precisamos parar de tratar ela como algo que é só no final de semana que eu vou ler. É só num dia da semana específico que eu vou ler a palavra. Cara, o nosso relacionamento, o nosso amor pela palavra vai nos fazer vencer os nossos pecados. Porque, cara, como eu já falei, eu acho umas 30 vezes aqui hoje, o que você precisa está aqui. As curas das suas emoções está na palavra, está no seu relacionamento com Jesus, está na sua vida de intimidade com o Senhor, está no declarar algo novo sobre a sua vida. Nós às vezes a gente vem para os pastores e fala: pastor, ora por mim aqui, porque eu estou desesperado, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, faço isso, faço aquilo, e nada muda. Se o Senhor orar, vai acontecer alguma coisa. Daí vai lá um pastor, um da gente, um de nós, e libera uma palavra a qual a Bíblia está liberando sobre você, e a situação muda. Por causa de nós? Não, cara, não tem nada a ver com nós, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver, cara, é tudo a ver com o Senhor. O mesmo acesso que eu tenho, vocês têm. O mesmo acesso que nós temos, cara, qualquer um pode ter. Então nós só precisamos entender e falar: Senhor Deus, faz algo novo sobre a minha vida. Eu quero te conhecer de uma forma mais profunda. Eu quero te conhecer de uma forma ainda mais intensa. Eu quero tocar nas pessoas e as pessoas serem curadas. Eu quero tocar no enfermo, no endemoniado, e ele ser liberto. Eu quero liberar palavras e aquilo acontecer. Nós precisamos, cara. O nosso relacionamento com a Bíblia, ela tem que ser profunda, porque só assim nós vamos vencer o pecado. Porque agora, se nós não conhecemos o que nela está escrito, você vai ser baseado naquilo que o mundo está falando de você, você vai ser baseado naquilo que o inferno está falando de você, você vai ser baseado naquilo que as pessoas que te odeiam estão falando de você. Mas quando você entende que, cara, a minha identidade está aqui, não está nas coisas, não está nas pessoas, não está nos bens, a minha identidade está em Cristo Jesus. Cara, chegou a hora de a gente acordar e vivermos algo novo. Como a pastora falou, cara, virou um ciclo, virou-se um ciclo, iniciou um novo tempo. Cara, nossa vida é feita de novo tempo. Hoje, já está acabando. E o que você fez hoje? Será que a nossa vida ela tem honrado ao Senhor? O dia de amanhã vai começar. E qual vai ser o seu posicionamento para com Deus?
eu vou deixar para fazer isso só a semana que vem. Eu vou deixar para se relacionar com Deus só daqui uns dias. Cara, o Giovanni falou esses dias, ele falou: mano, você não come só um dia na semana. Quem lembra? Você não come arroz e feijão só um dia na semana. Você come arroz, feijão, carne todos os dias. É o alimento diário que nós precisamos ter, porque aqui encontra tudo que nós temos. Segundo ponto: sabedoria e entendimento. Talvez você seja tão inquieto que não consegue parar para ler, muito menos para meditar. Aí você me pergunta: meditar o que, Léo? Tá maluco? Vivemos num mundo onde até para nos comunicar por mensagens usamos abreviações, como se vivêssemos numa competição em que quem escreve mais rápido, como se meditação fosse coisas ultrapassadas. O que a palavra acabou de falar ali para a gente nos Salmos? Primeiro, medita nela dia e noite. Cara, você pensa um monte de coisas o dia inteiro, e quantas vezes você para contemplar a grandeza de Deus, olhar para Deus e falar: Deus, olha que céu maravilhoso. Deus, obrigado por essa chuva, Pai. Obrigado, porque isso é maravilhoso. Quantas vezes você para meditar na palavra de Deus e falar: Deus, eu já li essa passagem 1500 vezes, eu não entendi. E de repente aquilo salta da sua cabeça, porque você salta da palavra, porque você parou ali um tempo para meditar sobre ela. Você parou e você viu que Deus está falando algo sobre você. Deus está manifestando algo sobre nós. Deus, Ele nos chama para viver algo novo diariamente. Mas nós precisamos ter a sabedoria e o entendimento. E isso nós conquistamos através da palavra. Mas o que você precisa entender é que a sabedoria o ajuda a fazer decisões corretas, sem se corromper. Estamos cercados de corrupção, pessoas se vendendo facilmente, aceitando propostas para obterem o que querem, sem medir as consequências, usando argumentos de que fins justificam os meios. Isso está errado. A palavra de Deus fala em Provérbios 17, no verso 16: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Cara, hoje eu li essa passagem e eu fiquei olhando para ela, e eu falei, cara, saltou algo ali. De que serve o dinheiro na mão de um tolo, já que ele não quer obter a sabedoria? Eu falei: Deus, por que tem tanta gente por que a gente muitas vezes é escasso? A gente não tem o que a gente queria, a gente não pode viver uma forma generosa, ainda mais generosa, a gente não pode conquistar as coisas. Por que tem tanta gente que é parado, é travado, é bloqueado nisso? Porque nós buscamos o dinheiro, nós não buscamos o que fazer com ele. Você já viu, cara, eu tenho um filho de 5 anos. Se eu tivesse $1 milhão agora e desse na mão dele, o que ele ia fazer? Ele ia gastar tudo em jogo. Ele ia gastar tudo em jogo. Ele fala: pai, deixa eu comprar isso, pai, deixa eu comprar aquilo, pai, deixa eu comprar diamante pro Free Fire. Teu filho pede pra você também? Pai, deixa eu fazer isso. Cara, ele ia gastar $1 milhão ali, porque ele não tem sabedoria. Mas agora, quando nós entendemos que o mais do que a prosperidade, do que o dinheiro é você ter a sabedoria, cara, aí a nossa mentalidade muda. Aí a nossa mentalidade muda, aí o nosso coração muda. Quer ser fiel com a palavra, vivendo de acordo com o que ela diz? Medite nela, lendo-a, ouvindo-a, falando sobre ela e tirando as suas dúvidas, falando francamente sobre as suas fraquezas, conhecendo o que Deus sabe. Você deve perguntar: o que Deus pensa sobre isso? Talvez você esteja passando por um momento agora
Você já se perguntou: Deus, o que o Senhor pensa sobre isso? Deus, eu estou passando por uma dificuldade financeira, o que o Senhor pensa sobre isso? Deus, eu estou passando por uma enfermidade, o que o Senhor pensa sobre isso? Deus, eu estou passando por uma luta dentro de casa, o que o Senhor pensa sobre isso? Porque nós queremos achar soluções, né? Eu preciso fazer, eu preciso correr, eu preciso dar um jeito, eu preciso. E você acaba se esquecendo da opinião do Senhor. Então nós precisamos buscar a sabedoria, porque a sabedoria, ela vem do Senhor. A sabedoria, ela está no Senhor, a sabedoria, ela é o Senhor. Então nós precisamos entender e sair da nossa posição de conforto, sair de um modo automático, onde a gente vive ali automático, vivendo do nosso jeito e acabar esquecendo de questionar Deus. Mas ficar enchendo Deus de pergunta, cara, é loucura você não perguntar para Deus. É loucura. Os profetas perguntaram para Deus, os profetas questionavam a Deus. Deus, por quê? Deus, por que você vai matar o seu povo? Abraão perguntou. Deus, esse é o seu povo, por que você vai matar eles? Não, cara, questione a Deus. Questione por que você está vivendo tal coisa. Talvez você esteja vivendo com uma vida cheia de bagagens, de pecados. Eu não sei quais são os seus pecados, mas você só vai vencer eles quando você decidir mergulhar nessa palavra e abandonar eles de uma vez. Abandonar. Porque quando nós decidimos, não é deixar uma coisinha, eu vou deixar de lado aqui, porque depois eu venho aqui pegar. Não, meu irmão, é abandonar, é ser radical. É ser radical. Eu ia falar sobre Estevão. Até ontem, eu passei a noite inteira estudando sobre Estevão. Eu ia falar sobre Estevão. Estava certo. Acordei desconfortável, falando, cara, o que está acontecendo? E fui terminar de escrever e não dava certo. E fui para outros lugares. Aí o Senhor falou isso comigo, cara. Fala sobre vencer o pecado. E cara, Estevão, ele foi tão radical na sua vida, porque o encontro dele com Jesus foi tão intenso, que ele decidiu bater de frente com os mestres da lei. E é um dos caras que mais me inspiram na Bíblia, porque quando nós olhamos para ele, nós vemos um jovem que decidiu ser o primeiro mártir da igreja. Quando nós olhamos para aquele garoto, nós vemos em Atos 6 e 7 que ele decidiu ser o primeiro mártir da igreja. As pessoas que estavam à volta dele tiveram que mentir sobre ele, porque o que ele pregava era mais forte do que as doutrinas e as leis dos mestres. O que ele pregava? Ele pregava um evangelho de graça e poder. É isso que a Bíblia fala. E nós olhamos para ele decidiu morrer pelo evangelho, ele decidiu ser intenso pelo evangelho, porque ele sabia que o encontro dele com Jesus foi transformador e foi libertador. Eu olho e eu oro, peço para Deus, Deus, nos levanta como Estevão, para nós confrontarmos aquilo que está errado, para nós manifestarmos aquilo que está incorreto, para nós vivermos segundo a sua vontade, Deus, para nós vivermos e caminharmos segundo aquilo que o Senhor quer. E eu olho para a história de Estevão, cara. Aquelas pessoas tiveram que mentir sobre ele, para que eles conseguissem condenar ele. Aquelas pessoas mentiram, falaram, porque o Estevão, o jovem Estevão está mentindo contra Moisés, está blasfemando contra Moisés, está blasfemando contra o templo, está blasfemando contra Deus. Mas a identidade dele, o encontro dele, não permitiu com que a mente dele fosse manipulada pelo medo. Mas ele falou, eu vou morrer. Eu vou morrer porque a minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor. O meu alvo não sou eu, o meu alvo é Cristo. O meu alvo não é a minha vida, mas o meu alvo é o reino de Deus. E nós precisamos trazer isso para nós, cara. Falando, Deus, eu abandono os meus pecados,
eu renuncio os meus pecados, eu olho para a cruz e eu vou para ela, porque eu entendo que o Senhor quer que eu viva algo novo, eu entendo que o Senhor quer trazer algo novo para dentro da minha empresa, para dentro da minha casa, para dentro de onde eu estou. O Senhor quer te usar, meu irmão, na onde você está, cara. Você não está na sua empresa à toa, você não está na sua escola à toa, você não está onde você está à toa, você não tem o que você tem à toa, você tem porque o Senhor te colocou lá, e Ele quer que você viva e honre de uma forma intensa ao Senhor. Nós precisamos ter um posicionamento a qual a nossa vida vai refletir não a nós, mas sim aos céus. As pessoas precisam olhar para nós e ver, cara, algo em você é diferente. O que você tem? O que adianta nós conhecermos essa palavra de capa a capa, mas não sermos a Bíblia que o mundo quer ler? Quantos teólogos, quantos mestres da lei tem por aí, cara, que conhecem de capa a capa? O diabo conhece aqui de capa a capa. Mas a partir do momento que isso aqui entrar nos nossos corações, isso aqui ser fixado em nosso coração, meu irmão, ninguém nos segura, cara. Ninguém nos segura, ninguém nos para. Porque quando a palavra ela entra em nós, nós somos a esperança. Nós somos a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós vivemos dias intensos, dias de cura. Nós não dependemos de ambientes, mas nós dependemos do Senhor para manifestar aquilo que o Senhor tem para fazer. Esses dias eu parado no centro, parou um cara do meu lado, cara, compra um fone meu aqui e tal, não sei o que, bababá. Falei, cara, por que você está vendendo isso aí, cara? E ele, cara, porque eu briguei com a minha família. Ele contou a história lá. E cara, eu tô morando na rua, mas eu só tenho isso aqui para vender. Pô, eu tenho cheio de dor aqui, cara, eu tenho os ossos frágeis. Tenho os ossos frágeis e meu osso, eu tenho o pulso quebrado. E o cara começou a falar que ele não podia cair, ele não podia bater o braço, que os ossos dele se quebravam. E ali, cara, me veio uma palavra de esperança. Falei, cara, o Senhor quer se manifestar através da sua vida. O Senhor quer fazer algo sobre você. Você não está aqui. Eu comecei a falar do evangelho para aquele cara, e no final eu orei por ele, cara. Sabe, meu irmão, ele foi curado? Não foi, cara. Mas eu orei, eu declarei cura sobre ele. Mas o que eu aprendo com isso, cara? Que, cara, nós precisamos estar preparados a todo tempo para declararmos aquilo que o Senhor quer que nós vivemos. Por que hoje nós somos enganados, cara? Porque nós não buscamos a verdade. Existe uma frase, se eu não me engano, é de Lutero, acho, se eu não me engano, que ele fala, cara, é só um tolo que não discute política e religião. É por isso que tem muitos políticos que roubam, e é por isso que tem muitos falsos profetas pregando no altar, porque o medo de confrontar, o medo de levar a verdade é grande. Então nós precisamos entender, cara, que é sobre o Senhor, não sobre nós. Nós precisamos parar de ter medo de discutir algumas coisas. Nós precisamos parar de ter medo de falar, eu não discuto religião, porque é isso, é aquilo. Eu respeito a religião do outro ali. Cara, você precisa pregar o evangelho aonde você está. Assim como os seus pecados foram tirados, assim como os seus pecados eles foram arrancados de você e foram colocados em Cristo, você precisa ser um canal dos céus para tirar o pecado das pessoas e mostrar o Cordeiro Santo, mostrar o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos entender, cara, que nós estamos vivendo nesse tempo, não é por acaso, mas nós estamos aqui porque a mensagem do reino de Deus, ela arde em nosso coração, ela precisa arder em nosso coração. Nós precisamos falar, nós precisamos subir aos telhados e declarar o evangelho assim como a palavra fala. Nós precisamos, meu irmão, se manifestar de uma forma profética. Nós precisamos caminhar de uma forma sobrenatural. Nós precisamos deixar a nossa vida de mediocridade e viver conforme o Senhor viveu, cara. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida radicalmente, cara.
Tem coisas, meu irmão, que o seu pecado que você tem, você vai ter que ser radical para você sair dele, cara. Eu já tive momentos na minha vida onde eu estava no pecado e eu falava: Espírito Santo, se você não me ajudar, vai dar ruim, cara. Se você não me ajudar, vai dar ruim, pelo amor de Deus, me ajuda. E a partir do momento que eu expressei a minha dor, expressei o meu desejo, expressei o meu pecado a Ele, Ele veio com a mão assim, ó, e arrancou de mim, porque eu me expus ao Senhor. Nós precisamos andar de uma forma nua diante do Senhor. Você precisa ser transparente com Ele, cara. Ele conhece os seus pecados, Ele conhece os seus erros, Ele conhece as suas falhas. Você precisa se expor. Às vezes a gente tem medo de chegar para Deus e falar: Deus, eu errei. Deus, eu pequei. Deus, pelo amor de Deus, Deus. Pelo amor de Deus, Deus. Cara, nós precisamos se arrepender, nós precisamos se jogar, cara. Igual Davi ficou 7 dias jogado diante do Senhor. Deus, me arrependo. Deus, eu me arrependo. Cara, nós não vamos viver algo novo se nós não se arrependemos. Nós não vamos viver um avivamento, uma transformação de sociedade, se nós não se arrependemos de verdade, cara. Nós precisamos se colocar diante do Senhor e falar: Deus, é só o Senhor que pode me ajudar. Eu não quero mais viver afundado no pecado. Eu não quero mais viver afundado na pornografia. Eu não quero mais viver afundado no adultério. Eu preciso do Senhor, Pai. Você precisa ser radical, mano. Radical na renúncia do seu pecado, cara. Você acabou de cantar, você acabou de ver o mover do Senhor. Eu quero viver algo novo. Mas você quer deixar os seus pecados, meu irmão. Você quer abandonar eles. Nós precisamos se tornar parecidos com Jesus. Nós precisamos se tornar parecidos com Jesus. Nós precisamos, cara. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda, cara, a nossa manifestação. Cara, nós se coloca agora, se coloca diante do Senhor e se arrependa, cara, pelo que você fez, pelas mentiras que a gente comete. Cara, nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Quer ser fiel à palavra? Vivendo de acordo com o que ela diz? Medite nela dia e noite. Quer ter o perdão dos seus pecados? Medite na palavra de dia e de noite, cara. Quer se tornar parecido com Jesus? Medite na palavra de dia e de noite. É simples, mas porém é difícil. É simples, mas é difícil, cara. Porque você se coloca e fala: e agora? Fiz merda, pequei. Cara, essa é a hora de você se arrepender, cara. Pessoas simplesmente aceitam essa cultura sem questioná-la, Deus. Vejo algumas pessoas prisioneiras de seus desejos, incapazes de avaliar as suas ações. Por quê? Porque a Bíblia é um conselheiro fiel para eles. Quando você tem a informação ou conhecimento de que Deus pensa, terá discernimento e a verdade o guiará em fidelidade a Deus. Finalmente, essa fidelidade à palavra de Deus é validada através dos nossos comportamentos. Antes de qualquer coisa, temos de considerar se fazemos o que falamos e se praticamos o que ouvimos. A palavra é a verdade de Deus. Ela é a mente de Deus, é o caminho de Deus, é a direção de Deus. Sem a palavra de Deus, você será uma presa fácil para Satanás. Sem a palavra de Deus, você será uma presa fácil para Satanás destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir o seu casamento. Cara, essa é a hora de a gente realmente falar: Deus, me perdoa por negligenciar tudo isso, Pai.
me perdoa. Nós precisamos ser realmente intensos, cara. Intensos. Deixar o nosso egocentrismo de lado. Deixar os nossos desejos de lado. E começar a vivermos realmente para o Senhor. Abandonarmos realmente o nosso pecado. Abandonarmos os nossos pecados. Ter o entendimento de que o Senhor é o nosso Senhor. Talvez você esteja aqui hoje, cara, você não confessou o Senhor como seu Senhor e Salvador, meu irmão. Este é o momento, cara. Este é o momento. Se você realmente quer ser livre, este é o momento de você aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui, cara, que realmente quer se arrepender daquilo que viveu, se arrepender dos seus maus caminhos e caminhar segundo a vontade de Deus sobre a sua vida, cara? Cara, esse é o tempo, meu irmão. Abandona os seus pecados. Abandona os seus pecados, cara. Não se permita ser escravo dos seus desejos. Não se permita ser escravo daquilo que o mundo tem colocado sobre você. Aceite quem você é. Você é livre, mas você precisa ter um encontro com o Senhor para a tua liberdade ser real e verdadeira. Abandone os seus pecados. Abandone os seus pecados e viva de uma forma intensa aquilo que o Senhor tem para você. Abandone, nós precisamos abandonar os nossos pecados. Às vezes nós falamos, porque o meu filho não me obedece? Porque fulano de tal não quer viver comigo? Cara, quem tem sido você? Quem tem sido nós dentro da nossa casa? O que as pessoas têm lido em nós? Você, meu irmão, é a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o mundo lê, cara. Então essa é a hora de você realmente decidir caminhar segundo a palavra de Deus, mergulhar e meditar nela de dia e de noite, e ser ainda mais parecido com Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Meu irmão, essa é a hora, cara. Essa é a hora de você realmente se arrepender dos seus maus caminhos. Eu tenho carregado uma passagem comigo já faz algum tempo, cara. Desde que nós começamos essa crise no planeta, cara. Essa crise de coronavírus, crise financeira no Brasil, crise da saúde, crise de tudo, cara. Muitas pessoas desempregadas. E, cara, e tem uma passagem que grita no meu coração já faz alguns dias, já faz alguns meses. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se arrepender dos seus maus caminhos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, precisa se arrepender. Precisa se arrepender. Eu olho e eu falo, Deus, o caos que a gente vive é porque o povo está vivendo em iniquidade. Então nós precisamos se arrepender. E cara, vai começar por quem? Vai começar pelo fulano lá de trás? Não, vai começar por você. Vai começar por mim, cara. Se o teu povo, que se chama pelo meu nome, não se arrepender dos seus maus caminhos, vai vir a justiça de Deus. Mas se nós se arrependermos, se nós se entregarmos, vai vir a paz, vai vir a bonança, vai vir a graça, vai vir a prosperidade, vai vir a bondade de Deus. Nós precisamos se arrepender, meu irmão. Nós precisamos se arrepender, e é hoje, é agora. Abandone os seus pecados, abandone os seus pecados e viva aquilo que o Senhor tem para você. Feche seus olhos, meu irmão. Começa a meditar um pouco na sua vida. Começa a pedir ao Senhor. Fala, Deus, eu trago o Senhor de volta à minha vida. E eu quero entender, Pai, qual é a sua opinião sobre mim, Jesus? O que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar na minha vida? O que eu preciso fazer para viver algo novo, Deus? O Espírito Santo vai visitar você aí agora, cara. E vai começar a trazer algumas coisas que você precisa entender.